Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Leopoldo Leal, do Pandemonium Type. Então, hoje eu vou falar de um dos capítulos do livro Processo de Criação e Design Gráfico Pandemonium. Na verdade, eu vou falar de um dos tópicos do capítulo Problema, que é respostas. Então, como é a construção dessas respostas? Qual é o processo? Se existe somente uma resposta absoluta ou se existem várias respostas? Então, isso é um pouco do que a gente vai falar nesse pequeno vídeo. Quem fala muito bem sobre as respostas é o designer Karl Gessner. A frase dele: para nenhum problema existe uma solução absoluta. Há sempre um grupo de soluções. Certa solução fornecerá melhores resultados perante certas condições. Para quem não conhece o Karl Gessner, ele tem vários livros, mas um dos que eu mais gosto é o Designing Programs. É um livro interessantíssimo, mas voltando aqui o que ele fala sobre problemas, né, e sobre essas respostas. Então não existe somente uma resposta absoluta para um problema. Existem uma série de respostas que são mais adequadas para determinada situação. Então, quando desenvolvemos um projeto, desenvolvemos algumas respostas, devemos analisar se essa resposta ela é mais adequada para esse problema, e a gente consegue determinar até que dentro de algumas respostas elas respondem melhor e determinando um certo caminho. Então, é claro que a gente tem que definir somente uma resposta para um problema, mas não é absoluta, só tem isso e acabou. Existem algumas que vão funcionar, vão levar para um certo entendimento e outras para outro entendimento, e todas são corretas. Então, isso é normal. Então, até mesmo quando apresenta um projeto, o designer pode levar um caminho, mas também pode levar mais alguns. É claro, quanto mais caminhos levar a um cliente, pior porque aí é muita discussão, é mais tempo, e aí afunilar e levar 2, 3 é algo natural. Levar com isso demonstra que não há um caminho absoluto, é até uma discussão interessante ali com o cliente. Karl Gessner, novamente ali para quem não conhece, tem um trabalho interessantíssimo quando ele cria identidades ali flexíveis. Então, nesse projeto, Boîte à Musique, a gente vê como ele vai brincando com essa flexibilidade. Então, ele também demonstra que uma resposta não é absoluta, como uma resposta a um problema de identidade, ela pode ter uma ideia que se adapta a diversas condições de formatos. Então, nesse projeto, podemos identificar como essa moldura, que faz parte da identidade, se adequa a cada um dos formatos desses diferentes materiais. Então, as respostas podem se adaptar ao problema dependendo da natureza. E também quando a gente vê um outro projeto do Karl Gessner, que é esse sabão em pó, que ele consegue identificar que não é só um problema da identificação da embalagem, como ele vai olhar essa identificação não só isolada, mas também como todas essas caixas lado a lado criam uma grande onda e aí a leitura é maior. Então, o problema, a resposta que ele apresenta nessa situação não é de somente uma resposta simples para a criação da embalagem, mas também é uma resposta de como identificar dentro ali do supermercado, como olhar aquele produto e ver como uma coisa única. Então é uma resposta muito mais sofisticada também. E ele foi além do que era o problema, olhando de uma maneira, então, um pouco maior. Essa página aqui, eu acho muito interessante,
para demonstrar o quanto que a primeira ideia, geralmente, não é a melhor resposta. Isso ocorre porque, como professor, eu sempre falo para os meus alunos, gente, eu não quero ver uma ideia, então quando eu passo um projeto para eles, aí o aluno chega somente com um caminho, somente um desenvolvimento. Eu falo, isso é pouco, precisa de mais investigação, mais experimentos, para a gente poder conversar. Normalmente, quando a gente tem somente uma ideia, a grande possibilidade que ela seja a mais ordinária, a mais comum, porque é normal isso. A gente só vai sentir boas ideias a partir de uma quantidade razoável. Esse experimento que consta no livro do Robert Keith Sawyer, ele demonstra bem isso. Nesse conjunto de bolinhas que aqui aparece, se a gente solicitar esse experimento, como ele relata, em 5 minutos, tente desenhar, criar desenhos a partir destes círculos. Ou seja, os primeiros desenhos que vêm à mente a partir de círculos como esse, o primeiro que viria vou desenhar uma bolinha, uma bola de futebol. Depois uma bola de vôlei, uma bola de basquete. Pô, o que mais que é circular? O sol, vou desenhar um sol. Vou fazer aquele smile, né? Então, um sorrisinho, os olhinhos. Eu vou fazer um pirulito. A partir dali, todas as ideias ordinárias foram lançadas. A partir daqui começam a aparecer coisas um pouco mais diferentes. E por diante. E aí começa a ter um esforço um pouco maior. Por isso que nós, professores, nas disciplinas de projeto, solicitamos uma quantidade maior de soluções, porque normalmente existem poucos casos que a primeira ideia foi a melhor, mas normalmente as primeiras ideias são as mais comuns. Então, por isso esse empenho em gerar mais ideias é normal. Quanto maior a quantidade, maior a probabilidade de encontrar algo notório ali. Então, solucionar um problema não é nada mecânico, não é assim, eu tenho esse problema aqui e a solução, a resposta para ele é isso, já tenho. É um processo de reformulação, é um processo de investigação, é um processo de experimentação. E até mesmo é uma coisa que tem a ver com o tempo. O que achamos magnífico hoje, depois de uma noite de sono, aquilo parece muito ruim. Isso já deve ter aconteceu já comigo, deve ter acontecido com todos vocês, é muito normal. Então, existem situações como essa que a gente chega em respostas que julgamos que são corretas, mas na verdade elas são respostas ordinárias ou erradas. Tem uma história muito boa relatada pelo designer Alan Fletcher, que ele se sente nessa situação como os imigrantes italianos que, na verdade, o capitão de um barco falou que iria levá-los para os Estados Unidos e, na verdade, levou todos eles ao porto de Cardiff, no país de Gales. Então ele relata como é o sentimento de achar que chegou em algo, mas que não é aquilo. Então é um processo de investigação e um processo também de tempo, de ver se aquela é a melhor ideia, depois de um dia pode não ser tão boa, ou aquela de antemão que não gostamos tanto e não julgamos tão adequada, num outro dia conseguimos identificar como mais adequada. Então, queria agradecer a vocês mais uma vez por quem viu esse vídeo até o fim e muito obrigado e acompanhem todos os outros vídeos aqui do canal. Obrigado. Valeu.